Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 14, versos 34 e 35. Diz assim a Escritura: o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, eu não costumo colocar nome ou tema em pregação, mas se eu tivesse que colocar essa, talvez, fiquei pensando, eu colocaria: é preciso salgar. É preciso salgar. Porque Jesus começa declarando que o sal é certamente bom. Amém? Antes de prosseguir, eu quero fazer mais uma oração, se vocês me permitem. Pai amado, nesta manhã, usa da tua palavra, Senhor, para instruir-nos, para, Senhor, despertar-nos, para, Senhor, firmar em nossos corações a tua vontade, para que sejamos contribuintes no teu propósito, Senhor, glorificando o teu nome, Senhor, nessa terra, manifestando o reino de Deus nessa terra, enquanto aguardamos a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, quando sim o reino de nosso Senhor e Cristo será estabelecido para todo sempre. Por isso nós, Senhor, nesta manhã pedimos: flui com o teu Espírito Santo e ensina-nos, Senhor, segundo o teu querer. Amém. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho a respeito do sal, porque Jesus diz que certamente o sal é bom, e Ele está falando isso da perspectiva humana em primeiro lugar, porque o sal ele é conhecido de muito tempo na cultura humana, ele vem de longa data. Alguns dizem que ele é conhecido há mais de 6.000 anos, e na época de Jesus ele era tão importante, ele era tão importante para o Império Romano, que existia uma via especial por onde todo o comércio transitava, que se chamava Via Salária. Via Salária, justamente por causa de sal, porque todo sal que chegava a Roma e todo sal que saía de Roma transitava por aquela via. Ele era importante, porque nós estamos falando de uma época em que a eletricidade não existia, refrigerador não existia, né? Consequentemente, o único meio de conservar alimentos por longa data era mediante o sal. O sal permite a desidratação de alimentos, sejam eles de origem vegetal, sejam eles de origem animal, e consequentemente a preservação desses alimentos por longa data. Então, a geladeira antigamente era feita à base de sal, nós podemos dizer assim. Perdoem o trocadilho. Além disso, o sal também, ele era uma moeda corrente, porque na época de Jesus, o sal ele tinha extração, né, somente em lugares onde o sal era extremamente abundante, como por exemplo o Mar Morto, né? Porque o Mar Morto ele tem uma concentração de sal 10 vezes maior do que o oceano. Então, enquanto que o oceano tem em média 3 gramas por cada meio copo, por cada copo de água, tá? O sal morto tem 10 vezes isso, tem 30 a 35 gramas de sal por cada copo. Mar Morto, eu falei.
Perdão, falei. E o Mar Morto, não Sal Morto. O Mar Morto tem cerca de 35 gramas por copo de água. É por isso que é tão difícil afundar no Mar Morto. Em compensação também, qualquer sol mais forte faz com que as beiradas do mar evaporem e fiquem camadas ao redor do mar de sal. Então era fácil a extração por ali. Mas fora isso, a extração como se faz hoje a partir do mar era bem mais trabalhosa. Então se encontrava geralmente jazidas de sal e eram escavados, e isso vinha de longe. Por conta disso o sal tinha um certo preço, né? E o termo salário vem justamente disso, porque o soldo pago aos soldados romanos consistia em uma parcela em dinheiro e uma parcela em sal. E essa parcela em sal é que gerou o nome de salário. Então o sal tinha muita influência nessa época. Uma outra característica do sal é que o sal também ele serve como um esterilizante, um herbicida ou alguma coisa assim. Os romanos tinham por hábito, quando eles conquistavam uma terra e eles invadiam um território e tomavam posse daquele território, simbolicamente eles espalhavam sal sobre toda a superfície da terra conquistada, indicando que aquela terra estava, declarando sobre a terra que ela se tornava árida, estéril, ela não produziria a ponto de crescer novamente e oferecer oposição ao Império Romano. Uma outra característica com relação ao sal. O sal, como eu disse antes, ele desidrata, mas quando a gente faz uma concentração específica, uma mistura de água doce com água salgada, nós temos hoje, né, até o que chamamos de soro de hidratação para pessoas que estão sofrendo de desidratação crônica, geralmente por motivo fisiológico. A pessoa começa a sofrer por conta disso, e para que ela não morra por falta de água no organismo, muito agradecido, Deus abençoe. Porque ela não morra por falta de água no organismo, hoje nós misturamos uma certa quantia de açúcar com sal, fazemos um soro, e esse soro ele tem duas finalidades. Primeiro, o açúcar promove um certo nível de ingestão de energia, enquanto que o sal faz com que a água não saia tão fácil, porque ele acaba absorvendo essa água e mantendo ela no organismo. Então existe um equilíbrio ali. Uma outra característica do sal: quem já comeu carne assada sem tempero, sem sal? Ela fica bonita, não fica? Tu botar na panela, começa a fritar ela, esquece de botar sal, ela fica com uma maravilha. Tu não entende como ela ficou tão bonita. Quando tu morde ela, não tem gosto de nada. De nada. Mas daí você pega o sal e só põe um pouquinho por cima, e o milagre acontece. Ela ganha um sabor, realça um sabor. Mas que sabor? A carne tem um sabor, acontece que nós não estamos acostumados com ela, mas quando nós botamos um pouquinho de sal, ele realça aquele sabor e ele se torna agradável. Então um pouco de sal na comida preparada, realça o sabor. Agora se você botar a mão pesada, o que acontece? Você não quer nem comer mais, né? Perde o apetite, se torna até desagradável mastigar aquela comida extremamente salgada. Existe uma outra utilidade do sal. Ela pode ser utilizada como um desodorizador. Vocês sabiam disso? O sal lançado sobre lixo ou sobre estrume, ele inibe o cheiro. Ele inibe o cheiro. Porque como o sal desidrata,
Quando você lança sal sobre uma camada de adubo ou sobre uma camada de estrume, ele resseca aquela primeira camada, criando uma camada quase que de isolamento ali. Então o que fica embaixo, úmido, a umidade produz cheiro, começa a fermentar, mas o que está por cima está seco, impede que aquele cheiro venha para fora. Então quando Jesus fala, o sal certamente é bom, ele está falando de todas as utilidades que o sal tem. O sal para a nossa vida, ele pode ser medicinal, ou pode ser um veneno, depende da nossa utilização. Mas aí Jesus coloca, mas e se o sal se tornar insípido? Se ele perder o seu sabor, se ele perder a sua característica, como nós vamos restaurar isso? Se o sal tiver essa propriedade, em grande parte as jazidas de sal, o sal de origem mineral, esse que a gente extrai, ele não perde as suas características de salgar. Mas dizem que o sal que é extraído do mar morto, né, ele tem essa característica de se ficar exposto ao ar, ele com o tempo ele perde as suas propriedades de salgar. Não sei qual o propósito, o que causa isso, né, mas eu andei vendo, procurando e entendi ou compreendi pelo que eu li que ele tinha essa característica. Não sei até que ponto, se isso é só com o sal extraído de maneira bruta, aquele que eu falei que evapora e se condensa, né? Ou se o que se produz hoje de forma fabril em Israel também sofre do mesmo processo. Isso eu não sei dizer. Só que Jesus diz que se ele perder o sabor, ele para mais nada presta, nem para a terra, ou seja, nem para tornar a terra estéril como os romanos faziam, né? Nem para o estrume, ou seja, para usar ele para inibir o mau cheiro. Também, consequentemente, não vai servir para mais nada, não vai servir como conservante, porque se ele também não serve para inibir o cheiro, o processo de funcionamento é o mesmo, ou seja, é a remoção da umidade pelo sal, então também não vai servir como conservante. Lá não vai servir para mais nada, nem para pôr na comida, para realçar sabor. O sal perde completamente a sua finalidade. E aí Jesus diz, nesse caso, lançam ele fora. Mas vocês podem estar perguntando, pastor, o que tem a ver? Nós estamos falando de sal quando nós estamos num culto. Eu pergunto a mesma coisa, porque Jesus começou falando sobre sal. E nós vemos nas passagens correlatas de Mateus 5 e Marcos 9. Se você quiser anotar, depois você pode olhar Mateus 5:13, Marcos 9 e 50, verso 50. Jesus declara em Mateus 5: vocês são o sal da terra. E em Marcos ele diz assim: tenham sal em vocês mesmos. Então o que nós temos que entender nesta manhã é que quando Jesus está falando que o sal certamente é bom, ele fala das suas propriedades naturais e como essas propriedades naturais elas têm uma correspondência na nossa vida, porque nós somos sal. Jesus está dizendo que nós temos que ser sal, e se nós temos que ser sal, nós temos que ter as mesmas propriedades. E o que ele está querendo dizer isso? Primeiro, a Bíblia nos declara que o mundo jaz no maligno. Já no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus diz a Adão: maldita é a terra por tua causa. O pecado trouxe maldição sobre a terra. O pecado fez com que a terra padecesse debaixo dessa maldição, e ela anseia, como diz no Novo Testamento, ela anseia, toda a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus.
E como se dará essa manifestação? Mediante o sal. Por isso que precisa salgar. Precisa salgar. E como se o mundo jaz no maligno, no verso 18 ainda de Gênesis, Deus diz para Adão: a terra produzirá cardos e abrolhos. Cardos são plantas espinhosas. Plantas espinhosas são plantas que vivem no deserto, são cactos. Abrolhos são plantas que produzem fruto espinhoso. São coisas que não são agradáveis. Nós, filhos de Deus, crentes, nós somos sal. Se nós formos ter a propriedade do sal como esterilizante, como erva, como herbicida, como aquele que mata as plantas, quando nós caímos num lugar, quando nós colocamos ali num lugar, nós temos que começar a matar o pecado que está ali. Nós temos que ser isso. Não podemos ser como a semente que é lançada no meio dos espinhos, como Jesus contou, e permitir que os espinhos sufoquem a planta que vai nascer. Antes nós temos que brotar, aquele lugar nós temos que florescer ali, e produzir, e fazer com que aquilo que não é bom, deixe de ser produzido ali. Como nós vamos fazer isso? Mediante a nossa vida, mediante o exemplo, mediante a oração, declarando que aquele lugar pertence a Deus. Como crente, nós temos que entender que aonde nós botarmos a planta do nosso pé, nós estamos carregando a glória de Deus. Queridos, não é nossa santidade que vai estabelecer a santidade do lugar. É aquele que está em nós que vai estabelecer a santidade do lugar. Se nós carregamos o Espírito Santo, se nós carregamos a verdade, aonde nosso pé pisar, Cristo está conosco, está pisando conosco. A santidade dele tem que ser implantada naquele lugar. Então ali nós temos que ter essa propriedade. Isso só vai acontecer se as pessoas olharem para nós e nos verem como nós somos. Se nos verem como filhos de Deus, como crentes verdadeiros, como alguém que salga aquele terreno, como alguém que esteriliza para o pecado aquele terreno, como alguém que declara a santidade de Deus naquele lugar, e por conta disso magnifica o nome de Deus. A outra característica de remover o cheiro, 2 Coríntios 2,15 diz que nós somos o bom perfume de Cristo. O sal, ele tem essa propriedade de remover o mau cheiro de algumas coisas, de muitas coisas. Se nós somos este bom perfume, a Bíblia diz que nós somos perfume de morte para aqueles que estão no pecado, mas perfume de vida para aqueles que andam em novidade de vida. Então, aqueles que estão no pecado, não é que nós vamos cheirar mal para eles, não, eles vão perceber o seu mau cheiro por causa da nossa vida, por causa da nossa vida reta, porque nós vamos ser um perfume bom. Vamos até ler 2 Coríntios 2,15, diz assim, 2 Coríntios, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para com estes, os que estão se perdendo, cheiro de morte para a morte, porque eles começam a ver o seu pecado. Para com aqueles, os que estão sendo salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? O verso 14 diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares.
Ou seja, aquilo que eu estava falando para você, como sal, aonde nós estamos, nós manifestamos aquilo que Deus espera de nós. Como conservante nos alimentos, muitos alimentos são conservados, principalmente todos os tipos de carne, por meio de que é chamado de charque, né? Que é a carne desidratada. Pode ser carne de peixe, pode ser carne de animal. Essa carne, ela exposta ao sal e ao sol, ela seca e ela se preserva por longa data, longo tempo. Existem registros de alimentos que foram preservados assim e que duraram por décadas. Por décadas. Por quê? Porque o sal preserva. E talvez nesse sentido, nós temos que entender que como sal, como crentes, nós estamos aqui para preservar o mundo do pecado. Porque se a terra é maldita por causa do pecado, ela só vai de mal a pior. Não existe esperança natural para a terra. A única esperança para a terra é a remissão da terra por meio dos filhos de Deus. E essa remissão se dará mediante a conservação dela. Nós temos que preservar ela. Eu não estou dizendo que nós temos que cuidar no sentido ufanista de proteção ambiental. Não, porque isso é necessário sim, por causa do nosso bem-estar. Mas principalmente porque a terra, ela tem que ser preservada para a vinda de Cristo. Nós cremos na volta do Senhor Jesus, e crendo na volta do Senhor Jesus, nós temos que preservá-la sim, para que nós possamos devolvê-la ao Senhor quando Ele chegar. Porque as Escrituras dizem que as coisas encobertas pertencem ao nosso Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. E a terra, o Senhor deu ela aos filhos dos homens. Se Deus nos deu a terra, Ele nos deu com um propósito. Qual é esse propósito? Para nós destruirmos ela? Não, não é para nós destruirmos. É para nós manifestarmos nela o reino de Deus. O cuidado de Deus para conosco tem que ser manifestado através do nosso cuidado para com os nossos irmãos e para com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Então nós temos que preservar a terra. E como eu coloquei o exemplo do soro, me veio uma ilustração muito interessante. A água é a palavra da vida, e ela precisa penetrar nos corações dos homens. Mas ela não pode simplesmente ser jogada como uma água qualquer. Não pode ser lançada, ela tem que ter um pouquinho de sal nessa água, assim como o soro, porque as pessoas, elas estão na realidade sendo desidratadas. Hoje em dia as pessoas sofrem de uma desidratação crônica com relação à palavra. Elas não querem, elas não retêm, e quando elas ouvem, elas ainda aquilo ainda quer ser expulso do corpo delas, porque elas não estão habituadas com isso, então elas passam mal. É como uma pessoa que começa a sofrer de diarreia quando come alguma coisa muito pesada ou muito agressiva, e ela começa nesse processo a desidratar. Ela precisa receber água, porque senão ela vai morrer. Mas essa água não pode ser simplesmente água, porque a mesma água que entra, sai. Ela precisa ter uma maneira de reter isso no organismo, e se faz isso mediante um soro, que ele é levemente salino, para ajudar no processo de retenção da água. Então a palavra, quando lançada, ela tem que estar salgada por aquilo que nós somos. Nós somos sal dessa terra, então quando a palavra fluir de nós, ela tem que fluir salgada, para que as pessoas tenham essa recepção da palavra e recebam ela como recebem um soro, para sobreviver, para continuar vivendo, para conseguir ter uma esperança de vida, porque as pessoas não têm esperança de vida, vivem por viver,
vivem o hoje. Elas são, como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança se restringe a esta terra, né? Então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas não é isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz que a nossa esperança, ela transcende o que nós vemos aqui. O que vivemos hoje aqui é apenas o exercício do que Deus espera oferecer-nos quando nós chegarmos na eternidade. Então nós precisamos manifestar isso, nós precisamos viver isso, nós precisamos sim transferir isso para as outras pessoas. Já foi dito em outras situações, eu já ouvi inclusive pessoas dizendo: se nós somos sal, nós temos que salgar a ponto de que as pessoas tenham desejo de tomar a água. Qual a água? A água da vida. Podemos usar por esse ponto também. Se nós somos este sal que Cristo disse que nós somos, nós temos que salgar. As pessoas precisam ficar tão sedentas que elas tenham sede de água, e nós possamos então fornecer a elas a água da vida. Nesta manhã eu quero compartilhar com vocês isso. Quando nós entendemos que existe essas características no sal, e que quando Jesus fala que nós somos o sal nesta terra, essas características têm que estar em nós. Uma última característica, os dois últimos pontos que eu falei. Eu disse que quando o sal ele é ministrado sobre as comidas temperadas, ele realça o sabor. Então, quando o sal, quando ministrado com amor, ele realça o sabor da vida em Cristo. Nós temos que entender que, como sal, nós temos que realçar esse sabor da vida em Cristo. Como crente, nós não vivemos atribulados. Nós vivemos um momento onde a maioria das pessoas estão angustiadas por conta dessa enfermidade que assola o mundo. E como crentes, nós não temos que ter medo dessa enfermidade, porque a Bíblia nos diz que precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Queridos, quer dizer que Deus quer me ver morto? Não, Ele não quer me ver morto fisicamente. Ele quer me ver morto para o pecado. Mas se eu morrer hoje, fisicamente, né, a esperança da vida eterna me está prometida, e a certeza de estar com o meu Senhor logo depois que eu partir é garantida nas Escrituras. Então, para Ele, quando diz que é precioso, é porque no dia em que eu partir, eu me encontrarei com Ele, e Ele estará fisicamente comigo. Hoje Ele se encontra em meu coração, Ele não se encontra em minha frente, porque Ele disse que habitaria no meu coração, mas no dia em que eu partir, Ele estará em minha frente, e eu estarei diante dEle para o adorar. Por isso que é precioso. O crente não precisa ter medo da morte, porque ele sabe que enquanto o propósito de Deus estiver para ser cumprido na sua vida, e ele estiver andando naquilo que Deus estabeleceu para ele, os seus dias não serão abreviados. As Escrituras nos dizem que podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei abalado. Não é isso que nós vemos hoje, queridos. 1000 caindo de um lado, 10.000 caindo de outro. Mas aqueles que andam no propósito do Senhor não serão abalados. Agora, se nós esquecermos disso e vivemos apenas pelo legalismo da lei, pelo legalismo da palavra, se nós vivemos apenas pela lei, esquecendo que nós precisamos manifestar o amor, porque nós amamos porque Deus nos amou primeiro, diz o apóstolo João. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se nós esquecermos disso e queremos impor sobre as pessoas a responsabilidade de cumprir o que a lei estabelece, sem manifestar o amor, nós estaremos pondo sal em excesso na comida dessas pessoas. E sal em excesso na comida produz hipertensão, leva a doença, leva a morte.
É por isso que as pessoas acabam morrendo muitas vezes. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que a letra mata. A letra mata. O legalismo mata. Mas o Espírito vivifica. O Espírito nos ensina a amar, ensina-nos a adoçar este sal com amor. O sal, como eu disse, ele pode ser tanto medicinal, como ele pode ser um veneno. Somente o Espírito Santo é que nos capacita a dosar isso nas nossas vidas. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós caminhamos debaixo do legalismo, colocando sal demais na comida das pessoas, fazendo elas passarem por doenças, fazendo elas enfermarem. Quando Jesus disse para os discípulos, quando enviou eles de 2 em 2, ide por toda a Judéia, curai os enfermos. Curai os enfermos. A mesma ordem foi dada para nós no dia em que Jesus ressuscitou e ele estava para subir aos céus. Ele disse para os discípulos: ide por todo mundo. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então a nossa responsabilidade não é de enfermar as pessoas, e sim de curá-las, de manifestar o amor de Deus, de ser sal neste mundo, sal salgando, sal temperando, sal fazendo com que as pessoas tenham desejo de uma vida reta, sal cobrindo o mau cheiro da vida com o cheiro doce do Espírito Santo que habita em nós, sal esterilizando os ambientes que se encontram contaminados, para que eles possam se tornar ambientes limpos, para a partir daí começar a fluir na presença de Deus. Nós carregamos o Espírito Santo. Onde nós pisarmos, torna-se terra santa. Não porque nós somos santos, mas porque o santo habita em nós. E por ele habitar em nós, as Escrituras dizem que aquilo que é santo, que está no santo dos santos, quando toca alguma coisa, aquilo se torna santo também, aquilo é santificado. No ritualismo do Antigo Testamento, nós vemos lá quando Deus está estabelecendo as regras para Moisés, ele estabelece algumas condições e eles colocam lá que o Santíssimo Lugar era um lugar preservado. Ele não deveria ser tocado por qualquer pessoa, não poderia ser entrado por qualquer pessoa, porque tudo que ele tocasse era santificado. Tudo que ele tocasse era santificado. O que estava no Santíssimo Lugar habita hoje dentro de nós. Por isso que nós somos santificados. Por isso que quando Deus olha para nós, nós somos vistos como santos, porque aquele que é santo habita em nós. E por conta disso, onde nós pisarmos, onde nós pusermos a planta dos nossos pés, é terra santa, porque o santo está conosco. E sendo terra santa, tem que ser santificada. E se ela for santificada, nós temos que manifestar ali, então, o bom perfume de Cristo. Nessa manhã, eu convido você a ser sal. Eu convido você a salgar. E eu convido você a entender que você precisa salgar. Não é apenas ter um saborzinho de sal. Não, é ser sal. Sal em todas as suas propriedades. Sal que age, realçando o sabor, sim. Sal que age, purificando lugares. Sal que age, removendo o mau cheiro de ambientes. Sal que age, trazendo vida àqueles que estão caminhando para a morte. Pai amado, nesta manhã eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelo que tu trouxe ao nosso coração. Eu te agradeço pelo que tu trouxe, Senhor, à nossa mente. Que a tua palavra grave-se, Senhor, em nossa mente, em nosso coração, Senhor, para que nós possamos viver por aquilo que tu queres para nós. Que nós possamos, Senhor, como diz o verso 35 de Lucas 14, quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Nós temos essa mesma chamada em Apocalipse, quando Cristo fala às igrejas: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito fala. Senhor, que nós aprendamos, Senhor, nesta manhã a ouvir o que Teu Espírito tem falado a nossos corações, e que nós coloquemos isso em prática em nossas vidas. Ó Senhor, que o Teu bom perfume seja manifestado em nossas vidas. Senhor, que o Espírito Santo que habita em nossos corações, que foi prometido por Cristo, ó Senhor, que foi derramado no Pentecostes, ó Senhor, Ele flua através de nossas vidas. Ele flua, Senhor, dosando, Senhor, a quantidade de sal que é necessária em cada lugar, em cada momento, em cada situação, para que nossas vidas possam, Senhor, ser, Senhor, estas manifestações na vida daqueles que estão ao nosso redor, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que o reino do nosso Senhor Jesus seja manifestado nesta terra, através da igreja, para que, Senhor, nós possamos caminhar glorificando a Ti, exaltando a Ti e declarando que Tu és bendito, que Tu és santo e que as nossas vidas Te pertencem, que a nossa esperança não se reside a esta terra, que a nossa esperança ela está em retornarmos para o lugar de onde nós viemos, ó Senhor, porque nós fomos criados em Ti antes da fundação do mundo, diz Efésios. Então, Senhor, nós cremos nisso, e é por causa disso que nós exaltamos o Teu nome, nós nos prostramos diante de Ti e declaramos que Tu és santo, maravilhoso e bendito Deus. Nesta manhã, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Senhor, e nós Te agradecemos pela palavra que Tu nos deste, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.